Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Clube FI Entrevista, programa dos fundos imobiliários, dos investimentos estruturados, do mercado financeiro com o grande mercado imobiliário. Se prepara, quando eu era criança tinha o Rá-Tim-Bum, antes do Castelo, Rá-Tim-Bum tinha uma hora que aparecia um sofá assim, uma criança sentava e vinha, senta que lá vem história. Se prepara que hoje tem muita história sobre o mercado de fundo imobiliário para você. Eu com a parceria do Felipe Ribeiro e você vão ter a oportunidade de bater um papo com Moise Politi. É a história do mercado de fundos imobiliários e tem muita história para contar. É claro que a gente vai falar sobre os fundos da REC, onde atualmente o Moise é sócio da REC, mas já passou por muitas casas e principalmente viu e construiu a história desse mercado. É ou não é, Felipe Ribeiro? A gente já estava rindo agora. Só no esquenta a gente já estava aqui se divertindo. Então, tenho certeza que você vai aprender muito hoje. E não só assim, né? Um aprendizado, vamos dizer, soft. Vai ser um aprendizado real. Vai ser legal. Grande Moise Politi, que bom tê-lo aqui. E se você tem todas essas histórias para contar, é porque também aprendeu muito nesse mercado, né? Exato, obrigado pelo convite, é sempre um prazer, Arthur, sempre um prazer, Felipe, estar com vocês. Tem muita história, muitas delas eu não posso contar, infelizmente, tem censura, né? Mas vamos em frente, estamos aqui, 45 anos de mercado financeiro que eu tenho, apesar da minha pouca idade, né? Nesse mercado... Talvez, acho que é 20 e pouco já, 27 anos. De fundos imobiliários. Fundo imobiliário, desde 97, o primeiro fundo imobiliário ao investidor de varejo em 99, do Shopping Higienópolis, uma sequência, passei por diversas casas, né, Urinvest, Brazilian, BTG Pactual, UBS e agora na REC, né. Então, vamos começar ouvindo a sua versão de qual foi o primeiro fundo imobiliário, porque tem alguns pais aí dessa criança. Não, eu tenho a minha versão, é a versão verdadeira. Como ele se chama? Sérgio Beleza? Sérgio Beleza. Sérgio Beleza fez o primeiro fundo imobiliário no Brasil. Ele fez. Isso foi, acho que 97, 98, que foi o fundo lá, acho que foi lá no Morumbi, alguma coisa assim. Panambi? Panambi, com investidores institucionais. Ele fez 1 ou 2 fundos com investidores institucionais, né? Então, ele foi o precursor da utilização do veículo fundo imobiliário no Brasil, né? E eu e o Fábio Nogueira, com a Brasília, a gente teve a sorte de fazer o primeiro fundo imobiliário para investidores de varejo, né? Então, uma nuance. 1 ou 2 anos depois, a gente teve a ideia de usar esse veículo para investidores de varejo e não só para institucionais como era usado na época. Na época foram 600 investidores no primeiro fundo, foram 40 milhões de reais do Shopping Pátio Higienópolis e esses 600 investidores foi o início desses 3 milhões de investidores hoje, né? Então, o nosso mérito não está na invenção do fundo imobiliário, mas sim da utilização dele como veículo de investimento para pessoas físicas de mercado de varejo. Que, né, era um desejo, mas acho que a gente não imaginava que ia chegar ao tamanho que ia chegar. Era difícil, porque quando nós fizemos o primeiro, apesar do Shopping Higienópolis ser o que é, né, você tinha os investidores que queriam a matrícula, que não entendiam que era um prorata de propriedade através de um administrador fiduciário que tinha a propriedade fiduciária. Então, todo esse processo de aprendizado, né, nós tivemos que fazer, não foi muito fácil. Quando nós crescemos depois disso e quando vendemos a empresa para o BTG Pactual, nós tínhamos 36 mil investidores de um mercado de 60 mil, né? E aí foi crescendo, isso foi 2012, 2014 cresceu um pouco, 2019 acho que é 500 mil, e a partir disso chegou até 3 milhões. Então a gente está falando do primeiro fundo de tijolo para o varejo, mas também provavelmente o primeiro fundo de recebíveis, o primeiro fundo de fundos. Esse foi um pedido nosso para a CVM, né? A gente fez vários pedidos para a CVM que foram atendidos. A CVM é muito aberta com relação a inovações e incentivo ao mercado de capitais. Quero comentar sobre 2 coisas importantes, uma da CVM e outra de legislação que reforçaram essa semana. Então, no caso do fundo de CRI, nós fomos lá
pedir para fazer o fundo, acho que foi 2004, eu não lembro exatamente as datas, e existia uma discussão se seria um fundo de CCIs ou um fundo de CRI. A gente achou que fazia mais sentido o CRI, né, que era um título valor imobiliário, e isso estaria também incentivando as securitizadoras, né, e tinha um objetivo duplo. Aí nós começamos o fundo Excellence, que foi o primeiro fundo de CRI do mercado, a partir do nosso pedido à CVM, que eles fizeram a legislação, e depois nós também fizemos um fundo que foi distribuído pela Hedging Grifo, na época, antes de virar Credit Suisse, de recebíveis imobiliários, de CRI, onde nós éramos o consultor imobiliário do fundo da Hedging Grifo. Então essa é mais ou menos a história dos fundos de CRI. Outra inovação que nós solicitamos e foi atendida foi o fundo de fundos, né? Onde a gente foi para a CVM e achou que tinha uma necessidade, porque na época nós tínhamos investidores que compravam todas as nossas emissões, né? Então já tinha investidor que já tinha 20, 25 fundos diferentes. E a gente achou que fazer um fundo de fundos, né, onde tivesse uma gestão profissional da escolha, venda, seleção desses portfólios seria algo a mais ao investidor, para ele não ter que ficar com 50 fundos, 100 fundos imobiliários, né? Então também a gente inventou esse negócio. Deixa eu passar uma legenda aqui. A CCI é a cédula de crédito imobiliário que você provavelmente já emitiu uma CCI. Não só assinou, emitiu. Porque quem emite uma CCB, cédula de crédito bancário, ou cédula de crédito imobiliário, é a própria pessoa física. E obrigatoriamente a outra parte tem que ser um banco. Então, por exemplo, se você tem um limite de cheque especial, um limite de conta corrente, você já emitiu e assinou uma CCB para o banco. E se alguma coisa dos créditos que você abriu ou efetivamente tomou tem a ver com imobiliário, você emitiu para o banco uma CCI. E qual a função dela no mercado de CRI? Muitas vezes é a CCI, que é um lastro, que é a origem do fluxo que vai parar dentro de um certificado de recebíveis imobiliários. Então, eu acabei de aprender essa com o Moise. Eu não sabia que se aventava o fundo comprar diretamente a CCI ao invés de comprar o CRI. Exato. Na época que estava se desenvolvendo a legislação, muitas conversas, a gente concluiu e sugeriu, né, que se fizesse CRI, não CCI. Né? CCI, porque o CRI é um instrumento de melhor manuseio, né? Onde você tem uma securitizadora no meio do caminho para fazer todo esse trabalho de fidúcia, né? Enquanto que a CCI ela não necessitaria de uma securitizadora. E na CCI você também, além do crédito, você pode atrelar na CCI a garantia. Então isso que é a beleza. Então a CCI já vem com crédito mais garantia atrelada a ela, né? Na época era um instrumento muito novo, e aí nós fizemos um task force, um trabalho muito grande junto aos cartórios no Brasil inteiro, distribuindo um disquete para que os cartórios aprendessem o que era uma CCI, como fizesse. No começo tinha que manuseá-las, tinha que guardar em cofres, era uma coisa mais complicada, agora virou escritural. E como foram muitas alienações fiduciárias na época, que nós fizemos as primeiras, também a gente tinha que ensinar os cartórios e comunicar como que se fazia a recuperação extrajudicial de uma alienação fiduciária ao invés da hipoteca, né, que é judicial. Então a gente fez todo isso, deu trabalho, né, porque construir uma empresa e trabalhar para a construção da indústria requer muito. A nossa equipe sempre estava muito disposta a fazer esse extra trabalho, não só para a empresa, mas para a indústria como um todo, né? E funcionou, né? O Ribeiro, então, é filho desse esforço todo, né? Devia cobrar royalty. Mercado financeiro, você inventa um negócio, meia hora depois o cara está fazendo, não te dá nenhum royalty. A gente inventou um produto recentemente, não é recomendação de compra, nada, que é o fundo de CRI amortizável. Né? Foi um sucesso tremendo, que é um fundo que, apesar de ser de prazo indeterminado, a estratégia é de prazo determinado, de 4 anos, e é um portfólio fixo de CRI que você compra 15, 20 CRIs, cada 6 meses o fundo distribui dividendo e mensalmente, e no fim do semestre distribui amortização, né? Então o fundo acaba em 4 anos. Então a volatilidade é menor, existe uma previsibilidade de fluxo de caixa,
Então, esse produto é legal. Aí depois os outros fazem, a gente não ganha. E a vantagem dele ser um fundo que não tem prazo determinado é que você, como gestor, não fica com o tempo contra. Exato. Se tiver alguma coisa que prorrogue, a ideia é durar 4 anos, mas se tiver que durar 5 anos, 5 anos e meio, não tem uma Agora, o corrida. objetivo, porque eles amortizam muito rápido, né? O duration mais ou menos é 4 a 5 anos, então nós temos o primeiro fundo que foi feito em dezembro com a FAME distribuindo da XP, esse já amortizou quase 35% depois de 1 ano e meio, né? Então é bem rápido a amortização, né? Moisés, eu quero explorar ainda mais a sua experiência agora para falar de um aspecto mais macro. A gente está gravando aqui um dia depois que o Copom aumentou a taxa de juros para 14,25% ao ano, mais 1 ponto percentual nas nossas cabeças. É juro pra caramba. Tem muita gente que não tem essa noção. Pessoas de outras profissões do mercado financeiro, né? Pessoas que são de outras áreas, área da saúde e tal, não tem noção. Mas do peso que é um juro nesse patamar e uma subida de juro de 1 ponto percentual assim da noite para o dia. É pesado, é difícil, o mercado está ruim, não é à toa, o juro é a grande dificuldade que a gente tem para enfrentar. Mas quantas vezes você já enfrentou isso e desbravou esse mercado e viu crescer e passou, não só você e os veículos? Você estava falando, a gente pensou que um fundo de fundos seria um bom veículo para gestão ativa. Passado tanto tempo assim, você continua achando que é um bom veículo? Sim. E como é atravessar esses períodos de juro muito alto no Brasil? Então, quer dizer, eu trabalho em mercado financeiro de capitais do Brasil há 45 anos, mais ou menos, né? E já passei por todas as crises internacionais e domésticas e os seus reflexos no Brasil e tudo mais. No final, a gente sobrevive, né? O importante é você trabalhar sempre com uma certa segurança, primeiro, né? E ter a noção de que os mercados são cíclicos, né? Então, o mercado imobiliário, que é o que nós estamos falando agora, de fundos imobiliários, ele é cíclico, né? Ele tem altos e baixos ao longo de um período de 4 ou 5 anos, né? Então, você vê 2008, 2012, 2016, 16, 19. Então, a gente tem esses ciclos. E nós estamos num ciclo agora, sofrendo de baixa, que deve levar mais uns 2 anos, talvez, 2 a 3 anos, né? Então o negócio é colocar o cinto de segurança, né? E enfrentar esse roller coaster, como fala, essa montanha russa, né? O que acontece? O investimento em fundo imobiliário, né? Ou de uma maneira geral em mercado de capitais, muitos deles são de longo prazo, médio e longo prazo, né? Só que muitos instrumentos, como o fundo imobiliário, eles têm uma certa liquidez. Quando você traz liquidez a investimentos de longo prazo, você sofre flutuações de juros de curto prazo, né? Porque o que você deveria comparar os fundos imobiliários com a NTN-B? Tá certo, ela tá agora... Também desvalorizou pra caramba. Tá estressada com 7,5 mais IPCA, mas ela normalmente deveria ser 4,5, 5 no máximo. Então. Mas aí o pessoal, como tem liquidez diária nesses instrumentos, nessas cotas, o investidor compara corretamente com a Selic, né? Então, a Selic pressionada, o investidor fala, tá bom, eu prefiro vender aqui, fico na Selic, que eu tenho uma garantia, que eu tenho uma certa previsibilidade do rendimento, 15%, 14% é muito alto, né? E depois eu volto para instrumentos de longo prazo quando a situação se normalizar. Mas é isso, quer dizer, é sofrência durante 2, 3 anos, né? Inexorável. Mas passa. É Brasil, passa. Eu sou a prova viva que passa. Machucado um pouco, né? Pois, você está falando, né, de superar, né, passar o que tiver que passar. Teve uma vez que alguém quase foi preso lá na Brasília. Porque a gente tá falando que passa, né? Ele tá aqui, né? Não foi preso, tá vendo? Mas conta pra gente, porque... Na live da semana passada a gente viu histórias também assim, diferentes, né? Descobrimos, por exemplo, que estava aqui o Cláudio Agrante e ele contou que compraram um terreno para fazer um galpão
e descobriram uma casa soterrada no terreno. A casa estava lá, inteirinha. E era só da década de 60 a casa, não era de 1800, era de 1960. Você imagina Mas mesmo assim, né? ele ligar para o financiador e falar: quer um imóvel como garantia? Acabei de achar um aqui. Mas conta pra gente como é que foi. Essa história é que, na época, nós tínhamos a Companhia Hipotecária. A Companhia Hipotecária é uma instituição financeira, capta LCI e faz empréstimos imobiliários para construtores e para adquirentes de casa própria. E a garantia imobiliária é o imóvel, o apartamento, a casa e tal. E muitas vezes, na Companhia Hipotecária, nós tínhamos que executar a garantia e pegar a casa de volta, e ficava algum tempo conosco até fazer o leilão para a venda do imóvel que tinha sido, vamos dizer, recuperado daquele crédito, né? E um dia nós fomos chamados, quem foi chamado na realidade foi o Fábio Nogueira, meu sócio na época, por um delegado, né, da polícia, que ele queria que a gente explicasse por que uma das casas que estava em nosso nome, né, porque a gente recuperou, estava em nome da Companhia Hipotecária. E vocês diretores estatutários, responsáveis. Eu era presidente do conselho e CEO, ele era CEO, tava tudo lá, né, a carona tava lá. E aí ele queria saber, o delegado, por que a gente estava usando a casa como desova de corpos, né? Desova de corpos. Esses tipo, sei lá, matavam as pessoas e jogavam, né, dentro da casa. Né? A gente obviamente não tinha nenhuma noção disso. Eram devedores de CRI, CCI, essas coisas? Eu não sei o que era aquilo, mas aí a gente... tal. Então, a gente adotou, inclusive, uma política sempre de recuperar, ter alguém vigiando as casas que a gente recuperava e vender o mais rápido possível, né? Que aqui você pode ter surpresa. Mas aí explicamos lá para o delegado, não é bem assim, tal. Aí o Fábio teve que fazer um compromisso lá que não ia mais usar os nossos imóveis para desovas e coisas assim. Essa história é meio louca, né? A gente ficou meio preocupado com isso. Vocês querem mais uma história? Manda. Vocês querem a do golpe reverso? O golpe reverso é uma coisa impressionante, só no Brasil que acontece isso. O golpe reverso é onde alguém te dá um golpe e você ganha dinheiro. Existe. O golpe reverso foi assim: a gente fazia financiamento imobiliário para aquisição ou para refinanciamento de casa própria. E aí nós tínhamos um dos créditos, né? Que a gente tinha um devedor que parou de pagar e tal. Aí a gente foi lá e negativou ele no Serasa e chamamos a pessoa porque a gente ia executar a garantia. Aí apareceu uma pessoa e dizendo: eu vou processar vocês, Companhia Hipotecária, porque vocês me negativaram lá no Serasa. A gente falou: não, a gente negativou porque esse crédito aqui da casa, né, você não está pagando as prestações. Ele falou: eu nunca comprei essa casa. Ixi. E aí eu falei: mas como? Tá aqui seu documento, RG, tudo. Eu falei: eu nunca comprei essa casa, né? Então a gente falou: bom, tudo bem, então se você não comprou essa casa e a gente você está negativado, a gente tira essa negativação e você abre mão da casa, abre mão e a gente perdoa o financiamento, tudo bem. Tá ótimo, ele ficou super feliz, e ele destratou o financiamento e destratou a casa, e a gente tirou o negócio do Serasa, né? Só que ele, ou seja lá quem for que usou ele como uma laranja, eu não falo muito assim, né? Mas pagou muitas prestações, quase 40% do valor do imóvel. Então, no final das contas, houve uma tentativa de algo, de lavagem ou de golpe, que eu não sei exatamente o que era, mas no final a gente acabou ficando com benefício de uns R$300 mil na época. Né? Nossa Senhora. E a gente nunca conseguiu entender o que aconteceu, sabe? Sim. De repente a pessoa que usou ele como intermediário, talvez morreu, talvez foi presa, talvez não sei o que aconteceu. A gente nunca descobriu. Porque ninguém apareceu para reclamar. Ninguém apareceu para reclamar nada. É o golpe reverso. Esse eu nunca sofri, viu? Nem tentativa de alguém me oferecer dinheiro. Tem muitas outras histórias, mas não vai. Eu vou usar toda a entrevista aqui com essa história. Esse aqui tem que esperar o livro um dia. Isso. Muita história de vida e muita história de mercado. Bom, vou voltar para o fundo de crédito. Esse é um momento em que o juro está para cima, a inflação está para cima. Os fundos de crédito, como tem na REC um fundo de recebíveis, né, de crédito,
eles passam a distribuir mais. Por outro lado, tem alguém devendo mais e com dificuldades de pagar. E é nesses momentos que também acontecem isso que você estava falando, de ter que executar garantias e tal. Isso tem acontecido e hoje em dia é mais bem estruturado, é melhor de fazer do que era no passado? Sim, ok. A inadimplência cresce em momentos como esse, né, onde você tem uma inflação maior, que tem um custo nos financiamentos maiores, a taxa é maior, CDI ou IPCA mais X, e você tem a questão de PIB, né, a questão que as empresas estão, vamos dizer, crescendo menos, né, então isso acontece. Vamos dizer, não é o segredo, mas o bom trabalho na geração, originação de CRIs é a estruturação inicial, né? Quando você estrutura um CRI, você tem que trabalhar com o loan to value, todo mundo sabe o que é isso, né? Depois você traduz, explica para o povo. Tem que trabalhar com o loan to value o mais baixo possível, se for possível. Tem que ter um entendimento do devedor e da capacidade que ele tem de pagar esse empréstimo, qual é a atividade econômica dele, se ela de fato traz retorno suficiente para pagar esse tipo de juros. Obviamente não existe previsão de repagamento de juros tão elevados, né? A gente trabalha com, né, previsão de juros normais. Mas sempre tem aquele colchão de segurança, que é a parte do equity, que é a parte, né, dos 30% que completam 70% de loan to value. E a outra coisa é monitoramento. Por quê? Monitoramento é você acompanhar a atividade, acompanhar o crédito e perceber se existe algum movimento que você tem que intervir. Muitas vezes não é execução, às vezes é você dar um prazo a mais. Às vezes é você dar um pouquinho mais de recursos para o cara completar o fluxo de caixa dos próximos 3, 4 meses. Então, o monitoramento é muito importante. E o monitoramento das garantias, porque normalmente elas ficam precificadas no preço da estruturação. Não existe, que eu saiba, pelo menos nós não fazíamos, uma reavaliação das garantias. Você normalmente não faz. Você fica com a garantia no momento original, né? Então você precisa internamente reavaliar essas garantias, que apesar de não ficar registrado no CRI ou na seguradizadora, você precisa ter essa noção. Então esse é o monitoramento. E se eventualmente tiver a questão de inadimplência onde não dá mais para fazer mais nada, você tem que entrar com a execução e estar bem documentado para poder recuperar o imóvel e vender, né? Então nós temos um fundo CRI grande de 2,5 bi, tivemos alguns casos de RJ, de liquidação extrajudicial, e em alguns momentos o fato de estar bem estruturado, de ter as boas garantias, a gente conseguiu recuperar os recursos, né? Mas é um trabalho difícil, principalmente em momentos como esse, né? E ruim, imagino, né? Ninguém quer executar as garantias. Não, né? mas a gente, olha, nós tivemos a CHB, a Companhia Hipotecária Brasileira, lá acho que é de João Pessoa, não, esqueci a cidade, qual é? Eu procuro aqui enquanto você procura fala. aí enquanto você fala. E aí foi liquidação extrajudicial Banco Central. O Banco Central foi lá e liquidou. E a gente tinha garantias em recebíveis que excediam em 2 vezes o valor do crédito. Aí a gente negociou tudo, devolvemos as garantias, a gente não precisa pegar 2 vezes o valor do crédito, a gente só quer o crédito de volta. E aí a gente conseguiu recuperar o valor de 13 milhões de reais. Isso foi um trabalho que demorou 1 ano e meio. Depois nós tivemos uma situação de um adquirente de um imóvel comercial no Morumbi, que adquiriu, a gente financiou, aconteceu a pandemia, tinha um contrato grande com o WeWork, a WeWork também quase quebrou, aí não teve contrato, aí foi um desastre total, recebeu o imóvel como dação de pagamento. Então, o empréstimo, na nossa opinião, foi recuperado. Né? Agora, o que fazer com esse imóvel? Estamos lá estudando, né? Alugar está difícil, porque é escritório, estamos tentando vender, estamos estudando um retrofit para residencial, então a gente está estudando várias alternativas, né? Então é mais ou menos isso, quer dizer, quando você perde às vezes um pouco, né? Mas o importante é ter a garantia bem estruturada, né? Então, nessas horas, o investidor está olhando, estou vendo aqui, por exemplo, o REC Recebíveis Imobiliários, que você estava falando, aliás, antes de Natal. Natal, isso. A companhia da cidade de Natal. Isso, exato. Então, estou vendo o REC Recebíveis Imobiliários, ele vem negociando com um bom desconto em relação ao valor do patrimônio, como tem acontecido com praticamente todo fundo, seja ele de tijolo ou de papel, e entregando um dividendo que, se eu fizer a conta simplesmente pelo último dividendo,
1,22% ao mês. Tem muita gente que a gente sabe, o cara olha esse valor e fala, nossa, que maravilha, vou investir. O que ele deveria atentar antes de investir, não só no REC recebíveis imobiliários? Tem que olhar o portfólio, né? Porque muitas vezes o dividendo e o desconto enganam, né? Você tem um dividendo, às vezes, temporariamente alto, e você tem um desconto, às vezes, não necessariamente correto, né? Pode ser maior ou menor, e isso pode levar ou induzir o investidor que olha só o rendimento, pode induzi-lo ao erro, né? Tanto na forma de você comprar errado, ou às vezes de você vender algo que é muito bom, né? Então, o que a gente sugere sempre aos investidores é olhe o portfólio, analise o portfólio, porque o mercado de fundo imobiliário, e isso foi uma coisa que nós começamos lá no ano 2000, tem os relatórios mensais. Sim. Então, todo mês você tem a oportunidade de olhar lá e verificar o que está acontecendo com os ativos, se está adimplente, se está inadimplente, a qualidade, o loan to value, se tem inadimplência, se tem execução. Então, você sabendo o que tem no ativo, ajuda muito a você ter uma decisão mais inteligente e mais educada sobre aquele fundo, né? E poder entender se 1,2 é adequado ou não, né? De repente 1,2 é baixo, precisa mais, ou 1,2 está realmente injustamente muito, vamos dizer, alto, estressado, exato, alto. No caso do REC-R que você mencionou, não é recomendação de compra, né? O portfólio é bom, né? Ele deveria estar, talvez, tradando numa taxa menor de retorno, né? E principalmente agora, porque 75% do portfólio do fundo, ele é IPCA. IPCA deu 1,3. E o último foi 0,3. Então, se tiver 0,3, 1,3, 1,6, 0,8. 0,8 no mês. 0,8 no mês mais 0,8, que é o que dá o portfólio, nós estamos falando de quase 1,5. R$1,50. Né? Isso é conta. Quem estuda vai chegar nessa mesma conclusão. Sim. Quer dizer, eu não estou fazendo nenhuma, vamos dizer, insider, nem nada. É só estudar, ver Sim. a conta, ver os títulos quando rende. Está tudo lá no relatório, né? Basta estudar um pouquinho. Então, aí se você fizer uma conta com 1,4, essa mesma conta que você fez vai dar muito mais, né? Mas é temporário, é por causa desse 1,3. Sim, né? O perigo eu acho o contrário. É quando acontecer isso, uma distribuição de 1,4, coisa assim, é aquele monte de gente que bate o olho. Aquela euforia. Fala isso aqui vai ser eternamente assim e aí... É volátil, é todo... E a gente dá a fórmula, porque os nossos portfólios de CRI, a maior parte deles faz meio mês o IPCA de 2 meses atrás e meio mês o IPCA último, né? Então você tem que fazer mais ou menos a média e poder projetar desse jeito, né? Então não é um dividendo extraordinário assim alto por causa do IPCA, não é uma garantia de renda futura eterna. Exato. E você falou o portfólio é bom e falou de 2 problemas de crédito que tiveram no portfólio. Eu vou até ouvir o Ribeiro também para reforçar isso. Um fundo de crédito, ele não necessariamente deixa de ser bom porque ele teve 1, 2, 3 problemas de crédito. Faz parte da vida de quem empresta dinheiro, vamos dizer assim, ter problemas de crédito. Né? Nós estamos falando, o fundo, por exemplo, REC-R, né? O REC-R, ele foi estruturado em 2017. Nós estamos falando já um fundo de 8 anos quase, né? E que tem hoje 2,5 bi e que tem no portfólio 110 CRIs, e ao longo desses 7 anos teve, sei lá, talvez mais de 200 CRIs, 300, né? E a nossa estatística é relativamente boa, porque a gente teve o CHB, teve o Morumbi, né? Tivemos uma RJ lá, Ávida, pequeno, 4 milhões, que já resolvemos tudo. Então, até agora, a gente resolveu todos os... Então, o que você deve enxergar num fundo de CRI é o seguinte: não se surpreenda se tiver problemas. Se surpreenda se o gestor não souber o que fazer com aquilo. Aí sim. A partir do problema não souber o que fazer. Exatamente. Não é muito fácil, mas eu acho que esse é o desafio. É você conhecer a performance do gestor, nos vários casos que ele teve problemas, e verificar se você está confortável em delegar o seu dinheiro para aquele gestor. O business de concessão de crédito, né, que é banco, né? A gente está bem distante disso aqui no fundo de CRI,
Mas no final, né, é um crédito através de um CRI para uma pessoa física ou para uma empresa e é da natureza, né? É. Da natureza. Bom, vou trocar agora de conceder para tomar crédito, e isso nos leva a Helg e uma notícia que acabou de ser publicada recentemente, um fato relevante e tal. Então, também tem na casa um fundo de logística, que é o Helg, que alavancou, foi tomador de crédito, pegou dinheiro emprestado para pagar parte dos imóveis que comprou. E teve, eu diria, também uma atitude pioneira no mercado de aprovar em assembleia uma outra forma de tratar a dificuldade né, eu falo que o fundo imobiliário tem dinheiro carimbado, o que dificulta quando você toma crédito, né? Para pagar as amortizações não pode ser o dinheiro que entra do aluguel. Mas vocês encontraram uma solução em conjunto com a CVM a partir de um problema pontual de não ter esse dinheiro carimbado. Exato. Esse fundo ele teve muita inovação, né? E ele tem um histórico bem interessante, quer dizer, ele serviria como um case, inclusive numa aula de finanças, né? Por quê? Porque ele começou pequeno, com o objetivo de crescer, né? Com uma estratégia de investir em centros de distribuição e logística, principalmente não build to suit, não contratos atípicos. Por quê? Porque existia uma crença do portfólio manager e nós como gestores de que alguns imóveis que nós estamos comprando, eles tinham de fato potencial para crescer de valor. E estávamos corretos nessa tese, né? Então, o que nós fizemos? Nós fizemos igual o adquirente da casa própria que vai na Caixa Econômica Federal. Ele vai lá na Caixa Econômica Federal, ele quer comprar a sua casa, ele põe 100 mil, financia 400 na Caixa, e todos os meses, durante os próximos 30 anos, ele tem que pegar um pedacinho do salário dele e pagar, tá? E como fundo imobiliário, como você tem uma oportunidade, os valores são grandes, muitas vezes você não tem recurso suficiente para fazer essa compra total, mas a oportunidade é tão boa que você fala, tá bom, vou comprar a prazo, né? E aí, investidores, fiquem vocês sabendo que nós, fundo imobiliário Helg, por exemplo, estamos comprando imóveis a prazo. E a única maneira de pagar essa conta a prazo é ou vender o imóvel de novo, com lucro ou não, ou trazer dinheiro de fora. Fazer uma nova emissão. Exato. Então, quem entra num fundo que tem alavancagem tem que estar pronto, em princípio, a tese correta de ter dinheiro no bolso para mensalmente vir e contribuir. Tá? Então, foi essa a tese do Helg. Infelizmente, o mercado adotou uma tese, na minha opinião, sem muita arrogância, né? Totalmente errada, que é o seguinte: não pode fazer emissão abaixo do valor patrimonial. É crime. Virou um tabu essa história. Virou um tabu de um conceito de finanças e de mercado de capitais totalmente errôneo. Tá? Por quê? Porque se você está fazendo uma emissão, independente do valor, você precisa olhar se essa emissão ela é positiva para o fundo no médio e longo prazo e se ela é positiva para o valor da cota no médio e longo prazo. Né? Infelizmente, baseado nessa crença geral, nós fomos pegos no meio de uma emissão muito importante, de 200 milhões, em 2022, onde a cota estava a 93, ela caiu até 73 durante o período que estava sendo registrada a oferta na CVM. Quando você recebe o registro, você precisa, em X dias, fazer a publicação do cronograma, né? Anúncio ao mercado e tudo mais, e ela foi abaixo do valor patrimonial. E todas as grandes inteligências de mercado acharam que aquilo era horroroso, tinha gente telefonando para a gente, mandando e-mail, fazendo uma série de loucuras, quando aquele dinheiro ia servir para liquidar aquela dívida. Ao liquidar aquela dívida, a gente tinha condições de segurar os ativos até um valor patrimonial de 123, que é o que chegou ao fundo. Quer dizer, a nossa tese estava toda certa. Foi lançado a 100, chegou a 123, né? Mas, infelizmente, por causa dessa crença de mercado, a gente não conseguiu fazer emissão. Aí o fundo ficou parado com uma dívida, né, para pagar, que só pode pagar com emissão ou venda. Aí nós usamos uma prerrogativa de fazer uma assembleia onde os investidores votaram a não distribuição do lucro caixa, segurando o lucro caixa, e a gente conseguiu cumprir os pagamentos. Tá? Então essa foi a inovação também.
Mas a operação é meio simbólica, sabe? Ela é como um entra e sai dinheiro. Tanto é que você gera cupom de imposto de renda na fonte para a pessoa jurídica que está lá. Então tem uma série de tecnicalidades, mas a gente conseguiu fazer isso para poder perpetuar o fundo. Se não me engano, tecnicamente é como se o cotista recebesse e devolvesse o rendimento. E é sem emissão de novas cotas, então nós fizemos isso. Depois a outra inovação que nós fizemos, a gente, como teve esse período assim, sem pagar juros, nós tivemos uma carência, os juros acumularam. Juros acumulados não pagos é caixa. Então você pode usar aluguel para pagar. Certo. Mais uma inovação. Aí quando chegou no fim da história, a gente já não tinha mais alternativa. Todos os coelhos da cartola, os pombos brancos e tal, não tinha mais o que fazer. E aí a gente foi no vendedor de um dos imóveis que gerou a dívida de pagamento a prazo e falou, escuta, tô de volta. Ah, tá bom, você não consegue pagar? Não consigo, não adianta, pega aí. Tá. Devolvemos o imóvel, zeramos a dívida. Ponto número 1, aí a cota começou a andar. Aí a gente começou a distribuir dividendo. Bom, mas um fundo pequeno, ele não consegue chegar em lugar nenhum. Tem pouca liquidez, tem poucos investidores, né? E a cota continuava depreciada abaixo do seu valor justo. Estava o valor justo, que eu digo, R$110, a cota estava a 55 e tal. Aí nós negociamos com as agros então, de trocar... Essa é a notícia. Essa de ontem à noite, Sim. né? E a gente foi maravilhoso. De ontem eu faço yoga todos os dias de manhã às 7 da manhã. Acordo, faço yoga e tal. E, obviamente, gestor de fundo dorme mal, por natureza. Às 3 da manhã acorda, às 4 chora, esse tipo de coisa. E aí, essa noite, depois de assinar esse contrato e fazer o fato relevante, eu abri os olhos às 6 da manhã, falei para minha esposa, hoje eu não vou fazer. Aí eu dormi até às 9, hoje. Eu dormi até às 9, faz tempo que eu não dormi até às 9. Então, a operação, eu acho que é muito boa. Eu sou investidor do fundo também, eu sou investidor de todos os fundos da REC, só, né? E a gente conseguiu assinar a venda dos 4 galpões, trocando por cotas do GGRC, que é um fundo excelente, 1,2 bi, vai para 1,5 bi, vai para 2, um fundo muito bom, tem muitos investidores, tem liquidez diária gigante, ontem acho que teve 6 milhões de liquidez, portfólio diversificado, boa gestão, tudo ótimo. Eu falei, bom, já que a gente não está conseguindo fazer, vamos dizer, dar um benefício ao nosso investidor, que ele merece, vamos passar para outro. Não é, vamos dizer, o reconhecimento de uma incompetência nossa, não é isso. É simplesmente uma situação onde nós queremos que o nosso investidor da REC, apesar dos comentários às vezes malignos do Clube FI... No fórum, esse fórum, é uma coisa horrível. Eu sou malvado. Hoje colocaram o malvadão Moise. Eu não sou malvado, eu sou puta cara bonzinho, mas tudo bem. Então, o que a gente quer é preservar a riqueza do investidor. E dessa forma a gente preservou, né? Porque supostamente o valor patrimonial de verdade com liquidez vai subir. O que nós vamos fazer depois, eu não sei. Honestamente, eu não sei. Nesse momento, o que a gente conseguiu fazer é dizer, investidor, aguenta aí, que agora não é mais galpão, com todas essas problemáticas. Agora, a partir do momento que tem a assembleia, a partir do momento que a gente, os agros faz a emissão, tudo, você tem um valor que está listado bonitinho na B3. Agora, o que nós vamos fazer a posteriori, nós não sabemos, tá? Muito honestamente. Então, vamos entender e explicar para todo mundo. O GGRC faz uma proposta de comprar todos os imóveis do Helg. Isso. Eu estou vendo aqui numa notícia da imprensa por R$135 milhões. Que é cota 100. Sendo que o valor patrimonial do fundo hoje é 148.800. Sim. É isso que eu estou vendo aqui. Considerando que a proposta prospere, então o Helg deixa de ter imóveis e passa a ter como patrimônio cotas do GGRC. Isso, exato. Se eu sou cotista do Helg, eu continuo cotista do Helg, só que agora o que eu tenho é uma participação relativamente grande no GGRC, ou seja, uma participação ideal em todo o portfólio do GGRC, que aumenta mais os 4 imóveis do Helg. Sim. E aí, então, o GGRC distribui dividendos para todos os cotistas. Dentre esses cotistas, o Helg, e eu, cotista do Helg, recebo dividendos ou rendimentos vindo do Helg. Isso, exatamente. O próximo passo é o que você estava dizendo, ainda não sabe o que vai fazer. Exato. Por quê? Porque
O valor patrimonial de 140 e pouco é cota de 110, né? E a proposta de 133 é R$100. O nosso objetivo, a gente sempre tentou buscar R$100, porque tem investidores originais que entraram a R$100. Então a gente quer, de fato, poder devolver para o investidor R$100, na pior das hipóteses, né? E ao você fazer 133, que é valor de mercado, que é valor patrimonial do GG RC, né? Você tem um deságio natural. Por quê? Porque o fundo, o GG, ele está negociando com 10 ou 12% de deságio. Então, na realidade, você tem que fazer 100 menos 12%. Esse é o correto. Mas para a gente compensar isso e talvez chegar no 110 ou 100, nós temos uma negociação de um earn-out, que se fala, uma compensação ao longo dos próximos 12 meses, onde existe a possibilidade da gente receber mais 13 milhões. Certo. Né? Então aí seria 146, seria 110 que é o patrimonial. Né? Por isso que nós vamos fazer um monitoramento de pelo menos um ano para saber o que fazer. E tem algumas regras, porque a negociação, a gente fez uma coisa, eu acho, legal, de transparência. A gente anexou na Assembleia a totalidade da proposta, né? Então você enxerga lá que a gente não pode vender mais de R$200 mil por dia, a gente não pode distribuir para os investidores antes do primeiro semestre. Então tem uma série de regrinhas que a gente vai ter que respeitar, mas eu acredito que no final é muito bom. O mercado viu isso como positivo. A cota estava 59 ontem, hoje abriu 76, agora está 71, porque o pessoal realiza lucro e tudo mais. Mas eu acho que foi bem visto. Está, nesse momento, uma alta de 18,5% em relação ao fechamento do pregão anterior. Então, o GGRC, por sua vez, vai fazer uma nova emissão de cotas, em que todas essas cotas vão para dentro do Helm. Isso, a 11,30. E a emissão é a valor patrimonial do GGRC, e é uma solução que os gestores têm encontrado, né, para fazer emissões mesmo nesse período de juro muito alto. Exato. Legal. Então, ainda tinha dívidas que estavam sendo carregadas lá dentro do... No Helg? Não, já tinha matado Já tudo. tinha matado tudo. Totalmente sem dívida. E ainda assim o fundo estava com cotas bastante depreciadas e dentre as soluções possíveis, essa apareceu aqui. Mais gera valor cotista nesse momento. Acho que sim, porque o que acontece? Nós temos, como gestor de fundo imobiliário, a gente tem 3 objetivos, que é a manutenção da riqueza, que é o valor patrimonial, os dividendos distribuídos para o investidor poder pagar suas contas ou reinvestir, e a cota no mercado secundário. Se ele quiser ou precisar vender por algum motivo, tem que ter um valor de mercado secundário razoável. E é difícil trabalhar esse tripé, não é uma coisa até muito porque simples. A terceira parte dificilmente você consegue controlar, né? Que é a questão do preço da cota. O investidor, esse você não controla. E quando acontece uma situação dessa do juro bater como está agora, 14,25%, é natural que o preço das cotas desvalorize. Vamos lembrar que o preço dos Tesouro IPCA, né, das NTNB, também desvaloriza, das ações também desvaloriza. É quase que um efeito Arthur matemático. Felipe, esse é um momento onde o investidor que tem um certo conhecimento, um certo interesse, tem que olhar bem porque tem muita oportunidade de compra. Sim. Muita oportunidade de compra. Uma vez o meu pai me falou assim, eu falei, pai, quando que a gente vende um imóvel? E por decorrência fundo imobiliário. Quando é que a gente vende um imóvel? Ele falou, muito simples, filho, quando tiver comprador. Porque quando não tem comprador, você não vende. Né? Então, é muito uma sabedoria essa. Quando eu vendo? Quando tiver comprador. Quando não tiver, você não vai vender. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nesse momento, tem muitas oportunidades que são contrárias. Todo mundo está vendendo. Então, você tem que entrar comprando. Não é recomendação de compra, mas tem fundos que você tem, por exemplo, imóveis que tem uma avaliação assim básica, 11 mil reais metro quadrado, 18 mil reais metro quadrado, está negociando a 9 mil no preço equivalente e está dando dividendo. Então, se você tem 2 ou 3 anos como tempo para esperar, é ponto de compra, né? Nós temos um fundo assim, mas não vou falar que vai aparecer propaganda. Mas é importante isso que você está falando da visão de longo prazo, porque a gente tem uma jabuticaba chamada CDI. Risco praticamente zero, rentabilidade diária, liquidez
imediata. É uma maravilha. Você conhece em outro país algo Não existe. parecido? Não existe. Aqui é uma delícia. É ótimo isso aqui. Então, 14% ao ano. Sim. nós estamos falando de mais ou menos 1,15% ao mês. Com a taxa de juros atual a 14,25%. Exato. 1% ao mês é o sonho de todo brasileiro. Eu costumo dizer que a tão sonhada bicicleta, para quem, né, é do tempo do Silvio Santos, é o sonho de todo brasileiro, é 1% ao mês. E hoje, com aplicações extremamente conservadoras, com liquidez diária, eu posso pegar meu dinheiro quando quiser e tal, eu consigo mais do que 1,15 ao mês, fora, sem contar imposto de renda, enfim, mais do que 1% ao mês. Então, o investidor ele faz a comparação, meu investimento tem que bater o CDI. Mas não dá para bater o CDI todo santo dia. Sim. Com visão de longo prazo, aproveitando oportunidades que podem estar no mercado de fundo imobiliário, no mercado de imóveis, no mercado de ações, no mercado de fiagro, seja lá o que for, eu tenho a possibilidade de olhar para frente e falar, tenho grande chance de bater o CDI num horizonte de 2 anos, por exemplo. Mas não vai ser todo santo dia, né? Exato, exatamente. Esse exemplo, né, que a gente está comentando do Helg, como é informação pública, tudo, eu posso falar à vontade, né? Você tinha um fundo que depois da dívida ele estava pagando 68 centavos por mês, certo? 68 com cota de 58. Só aí você já encontra um certo dividend yield razoável. Uhum. Adicionalmente a isso, o valor patrimonial dos ativos, no médio e longo prazo, é 110. Quer dizer, você tinha ainda quase dobrar seu dinheiro, né? 14% ao ano, mais dobrar o dinheiro em 3 anos. Porque uma hora o mercado ajusta, a Selic cai e o negócio sobe, né? Uhum. Que isso daria, vou dizer, dobrar, daria mais uns 20% ao ano. Então você está falando de 30% ao ano potencial no fundo Helg, né? Se o pessoal tivesse, né, o interesse de esperar, e muitos estavam. E esse movimento que a gente fez simplesmente antecipou, né? Então tem muitos fundos que têm o valor como represado, como se fala, né? Empossado, né? Então, voltando à operação e para entender melhor agora, juntando tudo que você está contando, quem vai receber as cotas do GGRC não é o cotista do Helg, é o Helg em si. É o Helg. E você estava falando de um detalhe da negociação que é importante para o atual cotista do GGRC, por exemplo, que é o tal do lock-up, quer dizer, você tem um prazo em que não pode vender cotas. Eu posso num valor pequeno, diário. Justamente para que não tenha uma venda muito grande e pressione a cota do GGRC para baixo, o que não interessa para ninguém. Exato. Né? E se essas cotas fossem distribuídas para os cotistas, não haveria como ter esse tipo de controle. Os cotistas poderiam querer vender tudo de uma vez só, seria o contrário da operação. Exato. Que ia gerar valor, poderia destruir valor. Exatamente. É esse cuidado que a gente está tomando, né? E espero que dê certo, espero que isso vire um case de sucesso, né? E haveria interesse ou necessidade de vender cotas nessa quantidade limitada que a operação permite? Não. Eu não acredito, porque o fundo ele está com um pequeno deságio, mas ele vale de fato o patrimonial. E uma hora vai chegar. Então é mais X%, né? Então a gente vai... quando você está gerenciando ativos de médio e longo prazo, você precisa tomar cuidado para não tomar medidas muito curto-prazistas, né? Esse é a nossa disciplina como gestor de fundos imobiliários e de ativos de médio e longo prazo. Por quê? Porque você precisa olhar, ver o que vai acontecer, o movimento, a Selic vai para 14,25 agora, talvez vai para 14,75, não 15,25, talvez comece a embicar a curva. Então a gente tem que olhar, por quê? Porque são ativos que eles são evergreen, eles são ativos de maturação infinita, né? Quer dizer, sem prazo determinado. Então a gente precisa ter muita cautela na tomada de decisão e não fazer medidas, porque lá não é tipo day trade, não é tipo... sabe, comprar e vender derivativos, opções, é outra coisa, é imóvel no fim do dia, né? Então nós vamos com muita cautela ver o resultado quando emitir a cota, o que acontece com as cotas, o valor das cotas no mercado secundário, talvez o fato de nós não vendermos, talvez segura o preço, entendeu? Então a gente vai
vai estudar as várias alternativas. Sim, a gente está falando aqui sobre a ótica do o GGRC está comprando os ativos do Helg e pagando com cotas. Eu posso inverter esse discurso. O Helg está comprando cotas do GGRC e está pagando com imóveis. Também. Então, passa a sua cabeça de gestor, qual é o que eu tenho de melhor a fazer com essas cotas que eu estou comprando? Exatamente. Começa pela questão do preço. Isso. E devemos entender que o preço de compra está adequado. Parece que sim. A gente estudou bastante, né? Parece que sim. É interessante você falar isso. É uma negociação que leva, assim, quanto tempo? Não é da noite pro dia que fecha bate um martelo desse, né? Alguns meses. Alguns meses. Conversa, olha, a gente falou com outros players também, né? Aí tem a negociação de preço, aí tem a sistemática, e a gente achou que esse seria, de fato, para o fundo e para os nossos investidores, a melhor alternativa disponível, né? Mas a gente teve conversa com vários outros gestores, né? Tivemos negociação de vai e vem e tal. E conversas e decisão que, não, obviamente, não passam só pelo preço. Estou comprando o quê? Né? Exato. Que fundo eu estou comprando? Exatamente. Cotas do quê? O que tem no portfólio? Exatamente. Esse conselho que você acabou de dar para o investidor comum. A gente estudou, você né? tem que estudar do outro lado também, né? Não é só o que eu estou comprando. A gente estudou alguns outros fundos e falou, não, esse não, eu prefiro ficar com o meu, né? Deixa, né? Prefiro meus galpõezinhos e tal. Então, para o cotista do Helg em relação a rendimentos, muda, aumenta, diminui? A conta sobe um pouco, né? Eu prefiro não antecipar que eu não dou guidance. Então, vamos ver depois que entrar a operação tudo, mas deveria subir um pouquinho. Deveria subir um pouco a distribuição de rendimento. Um pouquinho. Já teve envolvido numas dessas? Já, mas a gente aqui no Esquenta, né, a gente estava falando aqui com o Moise, e eu queria aproveitar, então, assim, né, essa indústria, o fórum, né, e aí às vezes a gente fala algumas coisas aqui numas lives, parece que a gente está passando pano para alguém, mas não é, que o Moise falou, não é um reconhecimento de uma incapacidade. Eu vejo o contrário, tá? O reconhecimento de uma capacidade que realmente né, orquestrar uma solução e fazer uma amarração que dê um resultado, antecipe um resultado para o cotista é algo notável, tá? Independente de quem seja, independente de qual fundo que seja, porque são negociações de milhões, né? E aí tem o ego das outras partes, né? Não, mas eu não vou fazer essa negociação desse jeito, porque ele vai ganhar de tal ponta, né? Então, também tem uma habilidade de ser maestro. Uma política. Disso, uma política, né? Uma diplomacia, e exige conhecimento e tempo, né? Para poder fazer isso aí. Então, mas tem esse ângulo. Importante. Esse é um ponto, desculpa te interromper, mas esse é um ponto muito importante, porque às vezes a gente fala assim, o Helg fez a operação com o GG, os Agros com o REC, né? E não são empresas, né? Eu aprendi isso quando eu estava no Chase, no começo da minha carreira, eu tive uma aula lá de crédito, de finança, o professor falou assim, os negócios são feitos entre pessoas, não entre empresas. No fim, a empresa assina, tal, mas são as pessoas que estão lá. E posso dizer... Né? Pessoas que estão lá. Muitas vezes a pessoa ela acha que ela sou diretora do banco, tá lá, 2 meses depois ela tá na rua, já foi para outro lugar, né? Mas então, naquele momento ela tá empossada muitas vezes de um ego, como o Ribeiro falou. E as conversas com o Pedro, né, que é o sócio diretor das Agros, foram muito boas. É uma pessoa muito bacana. Já entrevistei aqui. Nossa, ele é ótimo, é conhecedor e tudo, e conseguiu entender o nosso lado, as nossas preocupações, conseguiu entender os nossos limites, nossos desafios, tudo, e vice-versa. Então, foi uma negociação, assim, muito serena, né? E isso, assim, eu tenho, assim, como na minha vida, eu tenho isso, né? Às vezes fala, você é seda, tal, você é manso. Eu sou mesmo, porque eu não entro brigando, não me leva a nada entrar chutando a porta e gritando com todo mundo. Então eu entro falando, o que você quer ouvir? O que você quer? Ouve. Puxa, ele quer isso. Será que eu consigo fazer isso dentro das minhas limitações, dentro dos meus objetivos, né? Então, acho que é isso, né? E aí vem uma contraproposta e aos poucos a coisa vai se estabelecendo, né? A gente ainda tem alguns minutinhos, queria aproveitar para falar de RECT.
Achei que eu ia escapar dessa. Pelo amor de Deus, eu tava indo tão bem aqui. As pessoas estavam gostando. Vamos lá, O fórum do Clube FI ia falar bem de mim hoje. Eles iam meter pau em você, que você elogiou, viu, Felipe? Os caras falaram, Felipe tá passando... Tá passando pano, né? Exato. Então, o RECT é o seguinte, RECT é um desafio bem maior, tá? Por quê? Porque para quem não sabe, é um fundo de lajes corporativas. Exato, eu vou explicar. escritórios. O RECT é um fundo de lajes corporativas que foi criado em 2019 e ele foi criado dentro do conceito de compra a prazo também, de oportunidades muito boas. E ele estava 100% alugado em dezembro de 2019. Uma maravilha. A gente comprou imóveis AAA, imóveis excelentes, todos, tá? Não tem nenhum imóvel ruim. Tudo imóvel maravilhoso em localidades alternativas, não óbvias, tá? Isso fez parte da estratégia. Se erramos ou não, eu não sei, mas é isso que a gente fez. Falou, por que eu vou pegar 6, 7% aqui em vez de 11% lá? Mas tudo bem, o prédio é legal, tem inquilino, tem contrato, vamos lá ganhar 11 em vez de ganhar 6, 7. Tá bom. Tava tudo bonito. Até março de 2020, né? Que veio a tal da pandemia. Que veio a tal da pandemia, a qual, infelizmente, a gente não pôde prever. A gente não previu, né? Somos incapazes de prever algo dessa natureza. E aí veio e foi avassalador. Foi um negócio assim absurdo. A gente estava com 1 bilhão, mais ou menos, de imóveis, todos alugados, e 200 milhões de dívida, que é uma relação pequena, normalmente. 200 com 1 bi é muito pouco, né? E o nosso fluxo de aluguéis mensais era 8 milhões de reais por mês. Então, a somatória dos imóveis rendia 8 milhões por mês em dezembro de 2019. A gente estava muito feliz, muito. Aí, em março, veio a pandemia, as pessoas foram para casa e as empresas começaram a devolver os espaços, né? E a gente teve uma vacância de 33%. Quando você tem uma vacância de 33%, você tem um impacto duplo, onde você não tem o aluguel e você tem o custo do IPTU e condomínio nas áreas vagas. É um desastre. Bom, aí nós fizemos um esforço muito grande, uma decisão estratégica que eu não sei se de fato foi a melhor, mas a gente tinha que tomar uma decisão, que é o quê? Vamos baixar o nível de aluguel, vamos dar carência, mas vamos ocupar os imóveis. Por quê? Porque não é investimento de longo prazo. Então vamos ocupar e no longo prazo a gente recupera os aluguéis. Né? E a gente conseguiu com essa estratégia baixar de 33% para 7% a vacância. Deu certo. Só que o nível de aluguel mensal não é 8, é 6 milhões. E isso impacta diretamente o dividendo. Né? Então a gente conseguiu de uma certa forma preservar o valor dos imóveis, não ter que vender nada barato, conseguiu pagar a dívida, que foi uma loucura total, e a gente tem os imóveis ocupados. O que nós estamos esperando? Um dia, né, o pessoal voltar para os escritórios, ter vamos dizer, um mercado favorável ao proprietário e não ao inquilino, e fazer as revisionais para levar o nível de aluguel de novo para 8 milhões, que é o potencial do portfólio. Bom, o pessoal fala dívida. A dívida não é problema. Absolutamente ainda existe algum nível de dívida? Existe 200 milhões de dívida, 180 agora, 177, mas ele não é problema. Por quê? É uma dívida a 7,5% ao ano com IPCA. Os aluguéis são IPCA e eu não conseguiria vender nada a 7,5% de cap rate. Né? Então, para que vender 9, 10% de cap rate, pagar uma dívida de 7,5%? Estou destruindo o valor, não quero fazer isso. Né? E a gente tem fluxo de caixa suficiente. Marcos Ayala, que é o portfólio manager, meu sócio, gestor, ele vai brigar comigo se eu falo isso, mas a gente tem uns bons anos sem necessidade de captação. Né? No próximo relatório, a gente combinou de colocar uma previsão, né? Mas não vou dar disclosure agora, mas no próximo a gente vai colocar até 2000 e X, não precisa captar, não precisa fazer nada, se a gente não tiver novas vacâncias, esse tipo de coisa. Então tá tranquilo, quer dizer, não é o que nós estamos fazendo, eu digo assim, eu posso, né, eu posso sair de férias e voltar daqui a 3 anos, não tem problema nenhum, né, não vou fazer isso, obviamente, né, mas tá tranquilo, mas a percepção
É diferente. Então a gente vê investidor, vou vender porque tá dívida, mata a dívida. Mata a dívida, não vai resolver nada. O problema nosso e a questão são os aluguéis, e não a dívida. E o aluguel está rendendo esses 7,5... Se você fizer uma conta, nós temos assim, acho que é 90 e tantos mil, 92 mil metros quadrados de ABL. Se você faz 6 por 90, a gente está naquela faixa ali, R$65 média, né? Uhum. É baixo, a gente devia estar em 100. Certo. Se não tivesse tido a pandemia, a gente estaria com a média de aluguel 130, 140, mas é o que temos. Então nós temos um portfólio que tem um cap rate de 7,5, hoje. Uhum. Não é ruim, mas também não é bom. Então... Mas meio que empata com a dívida. É isso que eu entendi dessa Você conta. entendeu tudo. Você devia dar aula, você entende. Cara, é uma delícia fazer entrevista com ele. Ele entende tudo, eu aprendo também. Aprendemos sempre. Moise, obrigado, sempre uma aula. Fala o que tem que falar. Quando a notícia é boa, encara a notícia boa. Quando é ruim, encara a notícia ruim. E é uma história que a gente tem que também reverenciar e respeitar nesse mercado com erros e acertos. Obrigado mais uma vez pela entrevista. Obrigado a vocês pelo convite. É sempre um prazer fazer entrevista com vocês. Vocês acrescentam, né, ao meu conhecimento e eu gosto que vocês entendem o que eu falo. Isso é muito bom, né? Então eu estou sempre à disposição, tá? Quando vocês quiserem, estou aqui. Obrigado. Valeu, Moisés. Valeu. Para você, espero que tenha aprendido tanto quanto a gente, até se divertido aqui tanto quanto a gente. E semana que vem tem mais Clube FI Entrevista. Vai ser um prazer ter você de novo. Um grande abraço e até lá.